E tem uma diferença também de gerações, a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas, Uhum. mas eu percebo que, por exemplo, meu pai, ele tinha que trabalhar para pagar as contas e sustentar a família, para me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho. E eu tô vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova, os pais estão colocando uma pressão simplesmente para serem felizes. Não tem mais pressão nenhuma de trabalho, nada. Só querem que eles sejam felizes. E essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa? Seja feliz, meu filho. Seja Eu feliz! acho Não pior do é? que ganhar Não dinheiro. é? Era muito mais fácil. Ah, vai ganhar dinheiro, sai de casa. Agora, filho, tranquilo. Papai paga as contas, eu só quero que você seja feliz. É muita pressão pra uma... Inclusive porque se faz seu filho ficar idiota, É né? exatamente essa Mas busca da assim, felicidade, né? mas assim, e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro para mantê-lo vivo, né? É, Mas eu entendo o que você fala, inclusive a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima, né? Em que é. você está preocupado o tempo inteiro em fazer com que a criança se sinta bem, o que não vai acontecer ao longo da vida dela, inevitavelmente, porque o mundo é uma máquina para fazer você ter problema de autoestima, achar que não vai conseguir as coisas, ter frustração. Então, essa pegada, em especial, que você citou, de querer só que os filhos sejam felizes, eu acho isso o fim da picada. Eu acho coisa de gente boba. É. E perigoso, é como você falou, é É, perigoso porque não prepara pro erro, pra porta é. na cara, pro pé na bunda, E né? atrapalha a escola, porque a escola também tem que fazer isso. É. E hoje, como você tem que fidelizar os pais, porque tem menos criança, da classe média para cima, numericamente, então o mercado é mais competitivo. Então você tem que fidelizar o pai, a É. escola acaba tendo que fazer o que o pai quer, Ele né? tá sempre certo, o menino, né? Ele é o cliente, né? É. Cara, antigamente, se eu fizesse alguma coisa errada na escola, a minha mãe nem perguntava o que que a professora. É errado, errado. A professora tá certa, você tá errado. É isso aí. Não é? Agora não, agora é opressão, É. agora não está lidando com Com a autoestima do meu filho, e aí os pais enchem o saco das escolas, então, ou então tem gente que não tem filho e prefere ter cachorro. É, a Ariane que veio aqui ontem falou que não vai ter filho. Várias mulheres já não querem mais ter filho mesmo, né? É porque, no caso especificamente das mulheres, os homens menos, mas os homens muitas vezes não querem ter filho, inclusive porque não quer ter um vínculo com a mulher que torne eterno, É, de alguma forma. A mulher, ela normalmente tem um impacto profissional significativo, né? Ainda tem. Ainda tem no sentido que a mulher que gera criança e tal. Tem um impacto, um ônus muito mais direto. E muitas mulheres não querem, porque tem que fazer uma, tem que fazer uma espécie de projeto, achar uma brecha. é, E aí, quando vai lá entre os 28, 29, 35, é a janela orbital da ansiedade. e não Ela vai ter necessariamente. filho, não É, vai, o tempo, o mercado, o trabalho, o investimento. E aí tem muitas mulheres que escolhem não ter filho. Não significa a priori que uma vai ser mais feliz do que a outra. E se todas resolveram não ter filho, a espécie acaba. exatamente. Caramba! É verdade, é verdade. E é muito difícil no mundo como hoje você não olhar para a grama do vizinho. E aí você falou que muitas vezes a gente é movido pela inveja. O Charlie Munger disse que os seres humanos são movidos pela inveja. E quando a gente olha alguém nas redes sociais e a gente não consegue deixar de se importar com a opinião do outro, é inevitável que eu tenha uma grande frustração, que vai ser a diferença entre a minha expectativa e a realidade, o que de fato vai acontecer. E aí eu jogo para você. Como então pegar tudo isso e se preocupar menos com a grama do vizinho e mais com a gente? Olha, veja, essa questão da expectativa que você falou é essencial, né? Eu entendi bem a tese do livro que você apresentou, pelo menos o que você apresentou. A preocupação com a expectativa, às vezes dita das mais variadas formas, e o vínculo dela com felicidade, ainda que em filosofia a felicidade seja um conceito que não há consenso acerca do que seja, né? Mas a expectativa sempre foi vista como uma inimiga da felicidade, desde a Grécia. Portanto, a suspeita de que altas expectativas geram inquietação, ansiedade, insatisfação, de novo, no mínimo tem 2.500 anos no Ocidente. E é uma daquelas coisas, seguindo o que você falava no começo, que aparentemente não muda.
mudou para pior. Não muda, piora só. Ela piorou, porque assim, sem dúvida nenhuma, alguém que vivia 40 anos, na Idade Média, por exemplo, a gente está falando que ele vivia 40 anos, ele provavelmente nem sabia que vivia 40 anos, porque era analfabeto, não conhecia calendário nenhum, não tinha nenhuma data de nascimento. Por exemplo, a ideia de pessoas comemorarem aniversário é uma ideia razoavelmente recente, porque não se sabia quando você nasceu, né? Na Europa, a ideia de marcar digamos assim, o nascimento de uma pessoa, o que poderia dar uma ideia de aniversário, alguma coisa assim, ela está muito vinculada ao batismo, né? E isso significa a igreja começava a batizar, começava a estabelecer documentos. Os documentos da igreja foram para a Idade Média o que os romanos foram para a Antiguidade, no Ocidente. E aí você conseguia saber, olha, tantas pessoas batizaram, então devia ter uma população tal naquela época, porque você percebe o crescimento do número de batismos. É claro que isso significa também o crescimento de pessoas que escreviam isso. Não é só o fato de que de fato estavam nascendo pessoas, mas tinham mais pessoas catalogando batismos, né? Que é aquela mesma discussão quando se fala hoje existe mais assédio sexual ou existe mais denúncia de assédio sexual. Isso é uma questão metodológica que nunca é plenamente resolvível. Sempre existe uma margem de dúvida. Agora, como que o mundo hoje melhorou numa série de coisas e muita gente pode se sentir mais infeliz, e o vínculo com a expectativa, eu não tenho, não só eu, não é uma questão que eu descobri a roda, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é uma verdade, né? De que quanto mais a gente espera atingir isso, atingir aquilo, e eu vejo muito isso em alunos de graduação, né? Em perguntas de alunos de graduação. Uma vez eu escutei uma pergunta, acho que foi um pouco antes da pandemia, um pouco antes, talvez turmas antes da pandemia, em 19, um aluno perguntar assim, Pondé, o que eu tenho que fazer para quando chegar na sua idade ser um fodão que nem você? Né? Essa é a típica pergunta que gera expectativa. Né? Primeiro, ele não tem a mínima ideia do que foi que eu fiz ao longo da vida para me transformar naquilo que ele chama de fodão. Uhum. Eu não tenho a mínima ideia. E se ele tentar ter uma ideia, ele vai provavelmente colocar numa planilha. Isso daí, o que não tem nada a ver com a vida real. Né? Depois, ele, com os 18 anos de idade dele, ele tenderá a dizer que os princípios que regem uma vida para levar você a ser uma pessoa de sucesso são os princípios que ele consegue enxergar, que aos 18 anos são sempre poucos. Por uma questão de experiência de vida, óbvio. Né? Mas o mundo contemporâneo, saturado de expectativa, em que você, inclusive, é atropelado por teorias fincadas na noção de busca de expectativas e de que você deve cada vez mais pensar mais alto e sonhar mais alto, isso tudo gera muita expectativa, né? E, como eu dizia há pouco, uma das coisas que na filosofia há razoável consenso, não há sobre o que é felicidade, mas há sobre a ideia de que expectativa gera sofrimento. Expectativas altas têm uma natureza tal que ela esvazia tudo que você consegue realizar. Porque quando você chega na realização, alguém diz para você que você tem que ter uma expectativa maior do que você realizou, que é a vida baseada no modelo do PIB. Sabe? Tudo tem que crescer, tudo tem que aumentar, tudo tem que ficar melhor, tudo tem que avançar. Isso seguramente ajuda os profissionais da área de saúde mental. É verdade, né? Cria-se um mercado. É exatamente isso. Tanto é que até hoje as agências de publicidade ou agências que trabalham já com digital e mesmo empresas de audiovisual são super ligadas a essas coisas, né?
Começou com marketing e a publicidade americanas, porque os Estados Unidos estavam começando a bombar, digamos assim, no pós-guerra, pós-segunda guerra, e eles queriam identificar certos objetos de consumo, segmentos, por idade, certo? Então, como é até hoje, veja bem o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o tratamento que a Jean Twenge, americana, vai dar, a tal geração Z, que ela vai chamar de I. Agora ela já assimilou o Z porque o I não pegou, né? Mas assim, ali o que estava em jogo, o que está em jogo é o quê? Todo o tema digital, também um objeto de consumo. Sim. Né? Mesmo os boomers, a primeira geração descrita pela publicidade, e depois inventaram Silent Generation, antes do boomer. Silent, porque simplesmente. Foi calada por 2 guerras. E tinha, ou matava ou morria, não podia ficar punhetando em cima de um monte de problemas pessoais. Mas a boomer, se a gente lembrar, ela era muito marcada pelo consumo feminino de objetos para casa. Né? É o momento em que os Estados Unidos está começando a encher as casas, nos anos 50, 60, 70, está enchendo as casas com todo tipo de gadget, como se falava. Então, era aquela imagem daquela mulher, que normalmente tinha um cabelo meio assim, né, aqui, que subia aqui embaixo, né, e que levava os filhos numa station wagon, que era aquela perua que hoje está um pouco fora de moda, mas que tinha, assim, a parte de trás era comprida. Tipo né? uma van. Só que uma van mais fina, né? E máquina de lavar, máquina de secar, né? Aspirador de de Foi uma pó, grande geladeiras, todo tipo de fogão. Foi chegando micro-ondas, que levou, sei lá, quase 20 anos para chegar no Brasil, né? E já tinha chegado nos Estados Unidos. Então, aí você já tinha um objeto de consumo. Por isso que, quando eu aponto isso, que é uma descoberta bem óbvia, de que o tema das gerações, se começou a discutir isso por causa de consumo, para você poder organizar a propaganda e atingir determinados targets, e depois virou assunto sério. Mas virou assunto sério por quê? Porque consumo é um assunto sério. Que é dinheiro, no caso. É dinheiro, então tinha que virar um assunto sério, né? Só que quando você vai ver, isso no Brasil, isso é um nicho de mercado de luxo. Sim, porque é caro. É disso que você está falando. Quer dizer, você tem países em que esses processos eles têm um alcance muito maior. Em países como o Brasil, como sempre, tem uma elitezinha inteligentinha, bonitinha e boazinha e limpinha que começa a consumir isso. É a bolha falando para a própria bolha, entende? Mas eu quero voltar à pergunta que eu te fiz. Se você já conheceu alguém boomer, já conviveu com alguém boomer. Convivi com a minha avó até os 94 e ela era de 1927. Ela não é era silent? Antes. Ela é silent. Silent, Ela é silent. Imagina silent. Né? Mas assim, eu te perguntei isso porque uma vez eu estava conversando com um sujeito numa reunião de trabalho, há alguns anos, antes da pandemia. E ele... X. Passou pela década de 70. Eu acho essa geração X assim, meio um X. É que nem X maionese, sabe? Eu acho uma coisa meio X. E ele fez o seguinte comentário para mim, porque eu nasci em 59, então eu sou mais ou menos oficialmente a última safra de boomer. Né? 60 Sim. Já seria X. Essa coisa que a fronteira é porosa. É isso que eu dizia para vocês, né? Não tem um marco definitivo para isso, até porque cada país teve um tipo de desenvolvimento e isso está muito ligado ao estágio de desenvolvimento do capital no país, né? Do consumo, do marketing, né? Exatamente. E aí ele fez o seguinte comentário. Eu não lembro o que eu estava falando em algum momento e ele achou que o que eu estava falando tinha sido muito otimista. Eu nunca esqueci, porque eu raramente escuto isso. Né? Por isso que eu nunca esqueci esse comentário. E aí ele virou para mim e falou o seguinte, exatamente o que eu vou repetir. Pondé, para você é fácil ser otimista. Vocês, boomers, são a última geração feliz que caminhou sobre a face da Terra. Nunca esqueci disso. Primeiro por o otimista, que existe, meu amigo. Né? Mas assim,
Você acha que isso é verdade? Eu acho. Eu Por acho. que você acha que isso é verdade? Porque é a última geração que não sofreu com as pressões do marketing, da indústria cultural de uma maneira tão pesada. Eu digo, sempre dizia para os nossos alunos quando dava aula de comportamento contemporâneo, graças a Deus eu passei minha adolescência sem redes sociais. Graças a Deus. Porque é um período de intensa transformação física, emocional, e você ser bombardeado por esse monte de imagens, 24/7, que são ideais de eu, que são mentiras, porque são imagens manipuladas, são imagens mentirosas, são vidas recortadas, etc. E você não tem a menor habilidade emocional para lidar com isso. Então, os adolescentes, eu acompanho em parte o diagnóstico dela, que é as redes sociais Que é ela da Twain. da Twain, que é esse livro aqui, que é o Y Generation, que inclusive o prefácio é do Pondé. De que as redes sociais, sim, são responsáveis por uma grande parte das mazelas psíquicas das novas gerações. É claro que, como também a gente já discutiu em outros momentos, a cultura do narcisismo já estava instaurada. Eu acho que eu até brinquei com você esses dias falando, eu queria ter sido uma mãe do começo do século XX. Eu sei. Você Daqui a pouco vira uma ludita É. contra o progresso. Exatamente. Então, e não, obviamente, que eu apoio, e sou disclaimer, momento disclaimer. Apoio todas as conquistas feministas, gosto de trabalhar, gosto de ter voz, gosto de votar, gosto de tudo, mas a pressão sobre as mulheres hoje em dia, principalmente porque a maternidade é algo muito intenso e a gente tem que combinar com todo esse resto, me faz dizer, na chave da ironia, como o Pondé, que eu queria ter sido uma mãe no século XX. Então, é isso que eu acho maravilhoso da modernidade. Bom, você já sabe, e muita gente já sabe, que eu acho que a espécie humana é psicótica estruturalmente. Que a modernidade é um surto. É um surto até agora funcional. Tá dando mais funcional, quer dizer, tá indo aos trancos e barrancos, mas tá indo. Funcional, que nem uma pessoa que também tem uma estrutura psicótica Sim. e consegue ali, Minimamente. borderline, minimamente, trabalhar e tal. Mas eu digo isso por quê? Porque você vê essa situação, ela é claramente uma situação de dissociação, como se fala. Quer dizer, é evidente que, por um lado, você chamou de disclaimer, né? Não, porque senão já vou ser acusada aqui de tudo. Essas acusações. Então, assim, é evidente que você e todo mundo que aprecia certos ganhos da modernização entende como válido ganhos de comportamento, papel social na mulher, blá, 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 blá. E não, de repente, as mulheres terem que viver como Irã. Como Irã, né? Como para dar um exemplo, né? Ao mesmo tempo, é evidente que você tem toda uma gama de desarranjos sociais que estão ligados às transformações do papel social da mulher e do homem como derivado. Né? E as duas coisas convivem lado a lado. Sim. E não tem síntese dialética. É a ambivalência, como a gente chamaria na psicanálise, né? Ou a dialética, exatamente. Ela é um e é outro também. E elas não se anulam e você não consegue fazer a síntese, você não consegue juntar um com o outro. Eu não consigo pensar em ser uma mãe em paz, como no século XX, que poderia dedicar uma parte do tempo, 2 anos, 3 anos, sei lá, parar, e ao mesmo tempo todo o resto das minhas atividades, como mulher, como profissional, como doutoranda, como, enfim, todo o resto que eu faço do ponto de vista profissional. Então, não tem troca. E isso gera o quê? Angústia. Dissociação. Exato. Né? Porque, assim, além dessa coisa de parar 2, 3 anos, 4 anos, sei lá, tem uma outra coisa que é o seguinte, a projeção, né? Como que volta? A projeção, você olha no futuro e você pensa, bom, eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou voltar para a carreira, será que eu vou conseguir voltar do jeito que eu queria? Ainda mais no mundo como a gente vive hoje, que 3 anos parece que é o equivalente a 30 anos de mudança em certos processos, né, de geração de dinheiro e trabalho. Então, na realidade, Gabi, eu acho que esse é um dos grandes pecados. Você sabe das minhas críticas à esquerda, ao feminismo, há muitos anos. Eu tenho deixado as feministas em paz, porque eu cansei um pouco de brigar com elas. Tem gente mais que está gritando mais alto. Eu não tenho mais vontade de brigar com elas. Mas, assim, mas eu acho que é um dos grandes pecados do movimento feminista é não ser capaz de encarar
digamos, essa tese, antítese, Essa ambivalência. sem síntese. É. Você não Exato. chega ao terceiro momento da dialética. Você fica só com a tese e o momento antitético. Quer dizer, não tem síntese, é ambivalente, você não tem solução para isso, mas como toda militância, no final do dia, tem que mentir, E tem que achatar o pensamento de alguma maneira. porque senão ela não consegue passar a bola. Toda militância é uma forma de marketing e Não, propaganda. e cria uma cartilha. Se você não Manual. cria uma cartilha, se você fica na ambivalência, a ambivalência traz complexidade e profundidade. Aí você não consegue montar cartilha e dizer o que os outros têm que fazer. É. Se você não disser o que os outros têm que fazer, você acaba com a militância política. Você tem que, ela é isso por essência, né? É por isso que eu acho que a militância política acaba sempre produzindo alguma forma de estupidez. E no final do sofrimento. dia. É, sofrimento no plano afetivo e cognitivo e, ao mesmo tempo, uma perda de capacidade de pensamento da realidade. Porque você tem que abrir mão do pensamento para poder ser fiel a isso aqui. É mais ou menos aquilo que muita gente já apontou, por exemplo, no cristianismo puritano do 18, do 17, sabe? Que tinha que fechar a cabeça. E olhe que os puritanos produziram os Estados Unidos, é um puta país. É, Ambivalente pra cacete. sim. Mas é um país super poderoso. Próspero. Mesmo quem xinga vive querendo ser ilegal lá dentro. Vai sentar nessa mesa, Jura? cara. Eu acho que é o primeiro filósofo, né? Que senta na mesa. É. Cara, o filósofo é tipo um cara que ganha grana pra ficar pensando. O que faz um filósofo um cara esperto pra caralho. Basicamente sim, mas digamos assim, a maior parte dos filósofos não chega a ganhar grana de fato, né? Entendi. Mas eu e alguns colegas demos sorte na época. É, você e alguns colegas apareceram mais ou menos na mesma época, vai? Não foi? Eu tenho a impressão que sim. Assim, a gente trabalhou junto, por exemplo, eu e o Karnal, a gente Aham. trabalhou junto na Casa do Saber, a gente é amigo já, sei lá, desde o final dos anos 90. Caramba. É. E Cortella era meu colega da PUC, ele aposentou já, eu ainda não. E agora, digamos assim, ao estrelato, acho que a gente foi mais ou menos na mesma época. Sim. O meu aconteceu especificamente por conta da Folha. Quando eu fui pra Folha, tipo, pra assinar coluna, porque eu já escrevi jornal desde os anos 90, foi em 2008, aí depois veio televisão, rádio, redes sociais e Pois é, pegou. isso é interessante porque eu não lembro, eu posso estar falando merda aqui como sempre, mas eu não lembro de um cara assim com bastante notoriedade como vocês antes de vocês. Não tinha mesmo. Não tinha No ramo da mesmo. filosofia. Não tinha. Primeiro porque não tinha redes sociais, né? E depois, assim, eu lembro quando eu estava na filosofia da USP, segunda metade dos anos 80, eu fui aluno da Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, Oswaldo Porchat, Olgária Matos, Scarlett Marton, tive uns puta professores. É, Eles são nomes escreviam, reconhecidos e tal. sim. Eles escreviam no jornal de vez em quando, né? Nenhum deles eu lembro de ter chegado a assinar coluna no jornal, mas não tinha essa penetração, né? Eu acho que, apesar de que começou antes das redes sociais, eu reputo as redes sociais, no meu caso especificamente o trabalho que a Doca faz nas minhas redes sociais, que aí bombou. Entendi. Porque agora é mais... Eu acho que talvez existia um filtro ruim antigamente na TV pra dar espaço pra papos que fossem profundos, né? Ou não? Na TV, eu tava me referindo mais a jornal, A né? jornal? O jornal, eu não sei que eu Jornal sou- escrito. Eu sou um cara jovem, não tão jovem, Que né? idade você tem? Eu tenho 30. 30. Não tão jovem, mas eu não vivi essa época. Tipo, eu nunca fui um leitor de jornal, tá ligado? Pegava e acompanhava. Então, eu não TV não tinha mesmo eu não papo entendo qual que era o cabeça. cenário pra filosofia na época, em Não 1990. tinha papo Eu não cabeça. faço a menor ideia. Em televisão não tinha. Às vezes você tinha um comentário ou outro, tinha em jornal, como eu estava dizendo, aí você tinha os professores todos e outros escreviam, tinha cadernos literários maravilhosos, tanto no Estadão quanto na Folha, no antigo Jornal do Brasil, no Rio, tinha caderno de ideias. Isso quando eu era aluno de formação, assim, né? Em formação, na graduação e na pós. Televisão não tinha mesmo, não. Televisão veio nos últimos anos, assim, da gente ter espaço e, de repente, fazendo programa, sabe? Isso também veio junto com as redes sociais, eu diria. Eu acho que as redes sociais e a internet são um lugar bem fértil
pra quase qualquer coisa, né? Todo tipo de coisa. Pois é. O que Boa, é uma, lixo, é uma merda. faca de dois isso, gumes, né? É bom e ruim. Porque- Mas será que a vida não é isso? Não é a gente ter um lugar tão fértil que até o mal pode proliferar? A vida, na minha opinião... Pois é. Tipo, eu sinto que a internet é meio que uma mímica da... Filósofo pra caralho. É, ele é. Eu quero puxar esse papo com você aqui, caralho. Tá louco? Caralho, tu tá de bobeira. O Monarca é o maior... Se tivesse uma mina aqui na mesa do meu lado, eu ia dizer, ele tá querendo pegar a mina. Filósofo pra caralho. Não, mas de repente até pode ser, né? Bem e mal, mal e bem. A técnica é isso mesmo. Cria coisa boa, avião viaja, joga bomba. Isso é meio fato. Não tem como você pegar o mundo e achar que ele vai ser só a parte boa, ou só o que a gente quer que aconteça, né? Apesar de que a gente percebe que tem uma galera aí que como eles vivem dentro daquilo que todo mundo que tá ali acredita na mesma coisa, daí eles acham que o mundo na vida real é tudo parecido com o que eles estão vendo ali nas redes sociais, o que pode ser um problema delas, porque isola as pessoas do meio termo. Da realidade, né? Sim. Redes sociais têm uma certa vocação polarizadora, né? De bolha. Principalmente quando você tá... Eu acho principalmente as pessoas que estão a fim de encontrar alguma forma de salvar o mundo, que é o tipo de gente que eu não confio. Já escrevi isso várias vezes. Esse povo que acha que é do bem, que é muito lindo, que só tem bons sentimentos. Ou então os tarados malucos, né? Porque eles são meio que... É aquele cara que acha que quer salvar o mundo e aquele cara que não pega menina nenhuma. São simétricos. Gostei. É porque ele quer salvar o mundo pra um dia pegar Ele a precisa menina. salvar o mundo. Pô, sei lá, se o mundo acabar antes dele transar, seria muito triste. Provavelmente vai acabar. Você é pessimista nas questões de como andam as coisas? Não exatamente. Eu diria que eu tenho uma visão de mundo bastante cética, trágica, por conta da formação, meu histórico de formação e sei lá, o ambiente familiar. Eu fui criado num ambiente de muito livro, né? Meu pai e meu avô, médicos, humanistas e tal. Então, eu diria que eu tendo a ter uma visão de mundo. Filósofo, quando fala sério, fala devagar, tá? Não, tudo. Então, assim, eu tendo... porque as coisas você precisa explicar com cuidado, senão o povo, ainda mais hoje em dia, que todo mundo entende a merda que quiser. Exatamente. Verdade. Então, assim, eu tendo a ter uma visão de mundo um pouco mais realista, né? Um pouco mais cética, o que normalmente é identificado como pessimista. No mundo que a gente vive, em que tudo é marketing. Todo mundo quer agradar todo mundo quer somar, falar de superação, como é lindo. Então, eu normalmente sou assimilado, inclusive me chamam de o Schopenhauer brasileiro, porque Schopenhauer é no século XIX, filósofo alemão, é o primeiro que rompe com a visão harmônica de ser humano, harmônica na filosofia, harmônica de natureza. Diz que tudo é dominado por uma vontade louca, insaciável. O cara que influenciou Freud, né? Na concepção de pulsão. Então eu tendo a ter um olhar mais pessimista. Agora, no fundo, quando você é um pouco mais pessimista para valer, você não é pessimista no varejo. Né? Que significa ficar falando que o mundo vai acabar por causa da Covid, dizendo que todo mundo vai morrer, entrando numa pira de que as vacinas são chips chineses para controlar a gente, né? Ou achar que o mundo nunca vai ser a mesma coisa, que a gente nunca mais vai dar beijo na boca. Isso que eu chamo de pessimismo no varejo. Quando você é pessimista no atacado, você acaba percebendo que o pessimismo no varejo normalmente é mau caratismo mesmo. Vamos ver agora uma entrevista com a Renata Rivetti. Ela é diretora da Reconnect. É uma empresa que vai implantar aqui o sistema de uma semana com apenas 4 dias de trabalho, que é uma espécie de variação da segunda-feira mínima. Vamos ouvir o que ela disse. O modelo da semana de 4 dias não é simplesmente tirar a sexta, né? E sim trabalhar melhor em menos tempo.
O modelo funciona com comprometimento do colaborador em produzir durante 4 dias o que ele produziria em 5, então ele mantém a produtividade, mantém o 100% do salário e ganha o benefício de ter um dia extra, né? A gente fala que não é simplesmente tirar um dia porque tem um redesenho que tem que ser feito no trabalho para isso dar certo. Então é preciso rever a comunicação da empresa, os processos que podem muitas vezes ser automatizados, né? Como é que a gente traz a tecnologia a nosso favor, a quantidade de reuniões que a gente tem hoje e o excesso de distrações que a gente tem durante o dia, né? Sejam mensagens, celular, pessoas vindo na nossa mesa, barulhos, né? Então, a nossa ideia realmente é trabalhar com uma metodologia para preparar as empresas para esse piloto de 6 meses, né? Então, elas precisam passar aí por masterclasses, conteúdos, para que elas possam, de fato, multiplicar esse conhecimento internamente e começar a semana de 4 dias a partir de novembro para um piloto de 6 meses. No Brasil, a gente teve uma surpresa super positiva de diversas empresas, diversos segmentos, diversas regiões do Brasil, desde microempresas até multinacionais de milhares de pessoas interessadas. A gente teve aí já mais de 300 empresas interessadas, né, se cadastrando no site da For The Week Brasil. E a gente, a partir de agora, de junho e julho e agosto, a gente começa então a contar um pouco mais como é que funciona o piloto para que as empresas possam de fato se cadastrar para começar a preparação, né, com a medição, com a pesquisa quantitativa e com a preparação das masterclasses também em setembro. Então, uma coisa que acho importante na fala dela é um detalhe que passa batido, porque é claramente que é um discurso organizado e formatado para vender um produto. E parece tudo perfeito, todo mundo sai ganhando. Eu não tenho dúvida que algumas empresas são mercado para isso e pessoas também. Ou seja, essa ideia de For The Week, ela é uma ideia que, no fundo, é você mexer na regularidade do trabalho, garantindo que as metas são batidas. E, possivelmente, uma hipótese de fundo que você pode, inclusive, melhorar a produtividade se você der um dia a mais para essas pessoas. Então, tem uma certa ciência do comportamento por detrás disso, de um projeto como esse, né? E essa ciência do comportamento diz que, talvez, se você aliviar a coisa do bater o cartão 5 dias por semana, e você entregar na mão dessas pessoas que vai bater cartão 4 dias por semana, mas em troca do dia livre, você tem que trabalhar mais nos dias em que você vai trabalhar. Você tem que continuar batendo as metas como se você trabalhasse 5 dias. Mas vendido com uma proposta de tornar mais saudável a vida, de tornar menos estressante. Essa é a dimensão de marketing da coisa, né? Marketing comportamental, marketing da saúde. O mundo é dominado pelo marketing, né? Está em todos os níveis. Ninguém mais sabe se você está mentindo ou se não está mentindo. Quando todo mundo está vendendo um produto, tudo vira mentira, né? Vamos ver agora um outro movimento que tem feito bastante sucesso no mundo corporativo e que foi batizado de Quiet Quitting, do inglês, e que poderia ser traduzido como desistência ou demissão silenciosa. Hey Bob, for the next month or two, I'm going to need you to come in an hour or two early and stay a couple hours behind. A little short-staffed and all hands on deck. Oh, sure thing. Are you going to double my pay for the extra hours I'm working? Bob, we pay you a $40,000 a year salary. Of course we're not going to give you overtime. Think of it as a learning experience and giving the company an extra helping hand. Okay. Does this learning experience pay my bills? Or better yet, does it pick up my kids from daycare? No. But there is a performance review next month. What? So that I can get a 5% pay bump versus 3%? Yeah, I'm all set. I'm going to quiet quit. Going to quiet what? Quiet quitting. I'm going to come in during my normal working hours next week and do my job. If you need me to do more, you can pay me more. Otherwise, I'm all set. Thanks. Quiet quit. Então, isso é o que a gente chamava de operação tartaruga, operação padrão? Operação padrão, acho que é uma tradução bastante brasileira essa aí. Quer dizer, ao invés de você se preocupar em produzir mais e mostrar que você está vestindo a camisa da empresa, porque, veja, esses exemplos são exemplos
Eu me refiro ao exemplo anterior que a gente viu, a segunda-feira mínima, ou 4-day week, ou mesmo esse agora, são exemplos que transitam por uma certa faixa, uma certa classe econômica, hein? A gente não pode esquecer disso, porque hoje isso é típico. Você tem aquela faixa de idade, aquela faixa econômica, aquela condição de vida material, e isso é vendido como um novo estilo no mundo, porque está tudo mudando. Vai ver o pessoal que trabalha em telemarketing para ver se está mudando essas coisas todas, certo? Então, isso acaba se transformando num discurso que está tudo bonitinho. Nesse caso, que é muito comum, as empresas oferecem para você um monte de coisa, para que você se mostre envolvido, que você está investindo na empresa, que você está preocupado com a sua carreira, que é uma das formas, uma das maiores formas, digamos assim, de uma certa chantagem, é você explorar a pessoa que trabalha na empresa, dizendo que, olha, se você demonstrar interesse em ser explorado, isso lá na frente vai ser bom para você, tá? Não basta você trabalhar, você tem que mostrar que você ama a empresa, que você quer chegar lá. E nesse sentido, né, o que ele fala, olha, não quero nada disso não, tá? Não vai pagar, levar minhas crianças da escola, nada disso. Eu vou chegar aqui e trabalhar o que você me paga. E se você quiser mais alguma coisa, me diga quanto eu vou receber a mais por isso. Mas, Pondé, então, esse exemplo ele vai na contramão daqueles outros anteriores, né? O da segunda-feira mínima e o da semana de 4 dias, porque esses dois primeiros, eles são exemplos de acomodação do empregado na empresa e de um contentamento com o novo modelo proposto. Aqui não, aqui, na verdade, o funcionário está se rebelando contra o que ele considera ser um abuso da empresa. É diferente. Nesse sentido mas na prática, primeiro está em jogo trabalhar mais ou menos. E depois, alguém que faz isso com a empresa, provavelmente está ganhando bem, né? Aí está a coisa empacotada para presente. Na verdade, eu estou ganhando bem, mas eu finjo que eu sou um rebelde. Bruno Meyer. Puxando esse assunto, um dos artigos que mais me marcou esse ano seu foi justamente você falando sobre a mudança no mercado de trabalho, cujo título você ainda deu, novos ambientes de trabalho são como matadores com puffs. Você escreveu o seguinte, que o ambiente promete o seguinte, parece um lounge, com horas flexíveis de trabalho, home office descolado, ambientes de relaxamento, colegas lindas, a saúde como modelo de vida escorrendo pelas academias, causas sociais veganas de espírito, promessas de carros caros, rooftops com vista para o futuro, enfim. No final você conclui, na verdade, esses jovens vivem e viverão no mercado de trabalho mais competitivo, mais agressivo, mais violento, mais sem limite, com mais demandas e mais metas, 44 horas por dia. Fala um pouquinho dessa mudança aí do mercado de trabalho, que vai muito do que o Walter falou também, e essa obsessão do sucesso, principalmente para os mais jovens, né, que entram no mercado. Então, primeiro tem uma coisa de frequentar já há alguns anos o mundo corporativo, né? Fazer palestra. E como eu não faço palestra motivacional, normalmente quando me chamam é porque tem algum problema ali que a motivacional não resolve. Né? Porque a motivacional só engana, né? Então, ao longo desses 5, 6 anos, eu acabei percebendo certos movimentos, inclusive do ponto de vista dessa idade de corte aí, né? Ficando cada vez mais baixa. Agora, esse texto especificamente, enquanto você foi falando, eu fui lembrando dele, ele tem alguns meses já. Sim, né? sim. E ele, assim, eu dou aula de graduação há cerca de 25 anos, né? Muito menos agora, por conta da agenda infernal e tal, mas eu gosto de dar aula de graduação. Na realidade, eu gosto mais do que dar aula de mestrado e doutorado, né? Porque a aula de mestrado e doutorado, o aluno já está completamente comprometido. É diploma, é filho, é marido, é mulher, é divórcio, é conta. E o aluno de graduação, quando você consegue falar com ele, ele fala mais a sério. Mais desarmado, eu quero dizer por sério, né? Mais sedento, né? E ele vai e ele tem menos comprometimento concreto, né? E nesses 25 anos, assim, eu encontro muitos ex-alunos no mercado de trabalho hoje em dia, muitos, o tempo todo,
por conta de eu circular pela mídia e pelo mundo corporativo, muita área de marketing, não sei o quê, eu encontro muito eles. Então eu observo que, assim, o medo com relação ao futuro é muito forte entre eles. Só que é uma dissociação que eu lido nesse texto. Por um lado, você projeta uma imagem de uma juventude com causa. Muitos pais pedindo conselho para os filhos, o que eles acham meio ridículo, né? Eles acham muito ridículo o pai e mãe que quer aparecer com eles. E é compreensível, porque um pai e a mãe que quer aparecer com os filhos está dizendo para o filho que ele não tem futuro. Porque quando ele chegar lá, ele vai querer andar para trás. Como se ele tivesse vergonha de viver, né? E aí eu observo que eles têm medo. E quando eu encontro muitos deles no ambiente de trabalho hoje, eu ouço, né? A pressão para dar resultado, para bater meta, problema de convívio familiar, por exemplo, home office, destruindo o casamento, porque a internet não funciona bem com os dois trabalhando, a casa é pequena, um fica na cama, outro fica na sala, e eles brigam, um fala alto, o outro fala menos alto, um invade o outro. Então, há uma certa glamourização que eu toco nesse texto, do tipo assim, não, porque no futuro nós vamos ser mais livres e trabalhar, não vamos trabalhar from 9 to 5, das 9 às 5. Talvez não, para alguns setores. Mas isso não significa que você vai trabalhar menos. Você pode vir a trabalhar, inclusive, muito mais, né? Porque não importa se, como disse um aluno meu recentemente, nesse semestre, você vê o tipo de conversa que a gente tem, um menino que está estudando comunicação, tá? Não é formado. Pondé, falam para nós que a gente pode levar nosso pet para a agência. Leva o pet, é um lugar super friendly, sabe? Pode trazer seu pet, tem uma creche para pet. O lugar parece, sei lá, uma balada, parece um lounge, todo mundo com cara de maluco. Mas todo mundo batendo meta. Se não bater meta, joga pela janela. Ele e o pet. Certo? Ele e o pet. Então é isso que está muita conversa sobre esse assunto. Além do fato que eu tenho filhos que cresceram com amigos que eu vi crescer e agora estão todos nessa situação e a gente conversa muito. E eles acabam trazendo muito dessas experiências, justamente porque me conhecem há muito tempo e a gente fica trocando ideia. Então, esse tipo de coluna nasce desse campo aí. Mas a matriz é isso. Pondé, é um disfarce que faz, pelo que você descreve, é quase uma armadilha. Você leva o pet, você tem um lugar bacana e não sei o quê, mas quando você entra, eles te sugam a alma. Então, assim, eu fico pensando... É quase uma enganação dupla, né? Porque a empresa também vende isso e a maior parte dos processos seletivos de novas startups ou das grandes empresas, elas vendem isso, do home office e, ao mesmo tempo... É o profissional que está entrando, principalmente essa turma, muitos seus alunos, que encaram achando que realmente acreditam nisso, né? Não é uma enganação dupla? Então, eu acho que é uma coisa... Depois o Narlock vai falar. Tá, eu acho que é uma coisa mais estrutural, assim. O sistema capitalista, a sociedade de mercado, produziu riqueza no nível que a gente não conheceu até agora. Tirou pessoas da miséria, da pobreza, tem problema de desigualdade social, mas sem dúvida nenhuma na história da humanidade, que é muito mais longa do que a nossa, os últimos 3.000 anos foram atípicos na história da humanidade, o sistema de mercado tirou muita gente do sofrimento. Só que para tirar do sofrimento, você tem uma dinâmica de competição, de violência, de trabalho, que faz parte da geração de riqueza. Eu acho que hoje a gente está no momento em que, inclusive, faz parte do convencimento dizer que não é mais assim, que agora vai ser tudo lindo, que agora vai ser tudo maravilhoso. Então, eu não acho que é uma pessoa que acorda de manhã e diz assim, eu vou mentir, sabe? Tipo na empresa, acho que eu vou mentir para a moçada hoje. Não, acho que isso é uma estrutura que opera desse jeito. A própria moçada quer acreditar nisso porque, de fato, ganhar bônus, ganhar carro e ganhar ambiente. Como eu descrevo aí, gente bonita, um ambiente gostoso, né? De repente, faz parte do método de reconhecimento transferir para outras cidades. Então, se você está batendo meta bem, você vai trabalhar no escritório em Nova York. Imagina uma menina de 25 anos ouvindo isso. Agora, imagina que ela pode ter um relacionamento, ela está vivendo com um cara, não sei o quê, está gostando do cara, eles se gostam muito, mas, de repente, o cara não quer ir para Nova York.
tem uma profissão aqui, já está inserido, ela está aqui, mas se ela não aceitar para Nova York, ela não tem futuro na empresa. Então é claramente um caso de estrutura, naquele sentido que a estrutura ela funciona assim. Agora, essa tendência de dizer que tudo é lindo e maravilhoso faz parte da estrutura. Você tem que dizer que é lindo e maravilhoso, senão não pega. Mas eu acho que eles sentem essa dissociação, sabe? Porque ao mesmo tempo que eles ganham carro, eles sabem se eles fizerem tal coisa, eles podem ser demitidos por justa causa. Certo? Então, não é à toa que eles tomam tanto remédio, ansiolítico, antidepressivo. Mas eu não vejo nenhuma saída para isso, não. Não tem nenhum outro sistema que produza tanta riqueza. Então vamos ver agora, Pondé, o que o gerente de compliance, André Faustino, tem a nos dizer sobre as normas que são impostas a empresas e de que forma isso costuma impactar os funcionários. Vamos dar uma olhada. Hoje em dia eu acredito que seja importante a existência de departamentos ou de áreas empresariais que colaborem, eu não gosto de usar o termo fiscalização, que na verdade colaborem para que algumas informações de dentro da empresa, como normas, políticas internas, valores, a missão, algumas questões intrínsecas à própria constituição da empresa, cheguem efetivamente aos seus colaboradores, aos seus integrantes dessa companhia, e também que seja possível que produção legislativa externa às empresas chegue de forma específica àquilo que se aplica a essas leis externas, e na verdade esses departamentos, e hoje recebem o nome de compliance, eles servem como catalisadores ou como facilitadores desse processo de que normas políticas, normas internas, políticas internas, algumas questões relacionadas a valores da própria companhia e também leis, e aí sim produzidas pelo Estado, elas cheguem a quem de direito, ou melhor, elas traduzam às vezes a melhor forma que essa informação deva chegar aos seus colaboradores para que eles consigam atender aquilo que se espera deles. Na verdade, cada vez mais existe uma necessidade de um ambiente regulatório, a meu ver, e esse ambiente regulatório ele passa pela criação de um departamento ou de alguma área específica que vai ajudar isso a ser trabalhado nas empresas. Eu não acredito efetivamente que isso tenha a ver com uma necessidade de reforço da moral e assim por diante. Isso às vezes no Brasil é vendido, a meu ver, de uma forma equivocada e de que precisa alguém explicar para alguém o que deve ser feito, porque se não fizer pode correr o risco da punição, mas eu gosto de entender que na verdade a finalidade desses departamentos ou áreas de compliance é servir como um facilitador, ou melhor, como aquele departamento que vai pegar, vai digerir algumas informações específicas e técnicas e tentar repassar como forma de preceito para os colaboradores dentro de uma empresa. Então, acho que a explicação dele é bastante clara, é didática, né? E aí, se a gente fizer um link com a cena do Morning Show, afinal de contas, a troco de que você faz esse tipo de coisa? A troco do fato de que criou-se no mundo contemporâneo uma coisa chamada passivo ético. Passivo no sentido jurídico. Passivo ético. Quer dizer, alguém que denuncia alguém, por exemplo, por assédio sexual, ou por corrupção, o que for, isso pode gerar passivo ético. Pode, inclusive, gerar passivo de branding. Queimar a imagem da empresa, certo? Pode levar a um cancelamento da marca. Isso leva a perda de dinheiro sério. Então, você tem, no fundo, você tem atrás de toda essa preocupação com compliance, você tem, na realidade, a empresa querendo se prevenir de risco de passivo, no caso do Brasil, trabalhista. Agora, é claro que o profissional, ele não vai querer apresentar essa proposta como uma proposta de fiscalização. Mas, na prática, muito do trabalho de compliance funciona à base de denúncia. Então, assim, não dá para dizer que não seja importante você cuidar numa empresa para que, por exemplo, o setor comercial não seja corrupto. É claro que você precisa tomar cuidado com isso, né? Isso é verdade. O problema é que, ao mesmo tempo, a cultura do compliance, ela pressupõe que você crie mecanismos
de circulação de informação, que dá na denúncia. Que eu posso chamar de colaboração, mas ainda é uma denúncia. Então, o que faz com que, às vezes, os profissionais de compliance soem como eles estão, de alguma forma, querendo dourar a pílula, é porque eles trabalham o tempo inteiro tentando evitar esse lado negativo do compliance, que é a sensação de que você está criando uma cultura de denúncia dentro da empresa. Mas não resta dúvida que o compliance pode proteger você de passivo trabalhista. O problema é que a vida é assim mesmo, ela é confusa. E hoje em dia parece que todo mundo quer pôr tudo dentro de caixinha.